Senhor presidente, senhores vereadores, prezados agentes comunitários de saúde e demais senhores e senhoras presentes que nos honram acompanhando esta sessão camarária. Eu devo confessar que eu fiquei estarrecido com isto que denunciou o vereador Sidney Gobetti. Nós chegamos ao fundo do poço com esta, porque 6 anos sem pagar um direito do servidor público que está aprovado por lei, determinado por lei, e se trata de dotação de verba federal, isso se chama prevaricação, que é crime suscetível de cassação do mandato de um prefeito dessa natureza. Portanto, faz-se necessário que essa Câmara não fuja à responsabilidade que tem de fiscalizar e de assumir determinados atos que são, no mínimo, deveres, para não dizer falta de coragem, se assim não fizer. Precisamos entrar com um novo pedido de comissão processante visando a cassação desse prefeito e também a responsabilização do anterior que incorreu no mesmo crime. Responsabilizar para que do seu patrimônio pague essa diferença para o cofre público, que deverá ressarcir esses funcionários que foram lesados, roubados ao longo desses 6 anos. Portanto, contem com o nosso apoio aqui para essa luta, vá aonde for. Imagine este país nas áreas mais sagradas, educação e saúde e segurança, vive o que vive hoje. Se rouba do servidor público que por lei deve ser incentivado. Isso é incentivo e prêmio pelo exercício de uma função insalubre, com risco da própria saúde. E se tem... Bom, quando se chegou ao cúmulo de roubar merenda escolar, tudo é possível. Não há mais o que se esperar dessa gente. Aliás, esses dias teve um político em Marília que deixou uma declaração que para mim é o quanto basta. Político que ficou rico na política é ladrão. Só isso, mais nada, não precisa falar mais nada. Agora, senhor presidente, senhores e senhoras presentes, eu devo também atender reclamos que eu recebi durante todo esse mês de dezembro e janeiro. São reclamos que a população não suporta mais o estado em que se encontra a nossa cidade. É o problema de buracos sem fim. Não há como se desviar do buraco. Chegamos a um ponto que tem o buraco à frente, se eu procurar desviar dele, fatalmente eu caio no outro do lado de cá, se virar para lá caio, e o que está ocorrendo? Pondo em risco a população, pondo em risco os proprietários, os motoristas de veículo, e também causando graves danos materiais a esses veículos. É o caso, por exemplo, de verdadeiras crateras. Lá no Jardim São Domingos, próximo ao aeroporto lá, além dos buracos que estão infestando lá, como qualquer outro lugar, e principalmente no bairro que eu resido, e eu tenho vergonha de passar por lá, porque os moradores de lá sabem que eu não estou conseguindo fazer nada, por ser vereador de oposição e o bairro está lá, mas ele também está pouco lixando a cidade toda. Lá tem crateras de 2 por 3 metros, com 1 de fundura, que a população está procurando consertar. É o caso da rua Vadi Butara, na altura do número 1120, lá no Jardim São Domingos. É o caso, por exemplo, da rua João Batista Freitas Neto, na Vila Jardim, por altura do número 156. E inúmeras outras localidades. Também deixou ele
de resolver um problema crucial, que é o acesso ao shopping Marília. Recebeu seguramente já a dotação. Havia uma questão na verba, no requerimento que nós já fizemos no ano passado, em 2011, o requerimento 2629, aliás, o requerimento, na verdade, 1182, e também o requerimento 1524, todos esses requerimentos, no ano passado, desde fevereiro, março, fiz cobranças a respeito de esclarecer por que aquilo tudo parou. Veio a desculpa que, inclusive, a CETESB estava impedindo e tudo mais. Mas dizem que já está tudo resolvido, mas não se dá solução para esse caso também. Então, nossa cidade está vivendo o caos. Está vivendo, como diz o vereador Eduardo Nascimento, tal como eu, nós estamos pagando e cumprindo a nossa via crucis por ter apoiado esse prefeito que está aí. E eu, na época, inclusive, que eu sabia que era um desgaste político tremendo para mim, eu dei uma explicação para a população por que apoiava ele. Porque não tinha outra solução e a única maneira era ver se ele aceitava um pacto que ele assumiu conosco na casa do Beca, antes da eleição, vereador Sidney Gobetti e todos os outros estavam presentes, onde ele se comprometeu a afastar do governo os corruptos que tinham deixado pela administração do seu antecessor. Ele se comprometeu. 3 meses depois, ele continuou com os mesmos corruptos e não cumpriu. Por isso, em 3 meses depois, nessa tribuna, eu disse que tinha rompido, porque para mim, homem que não honra a palavra, não é homem. Não merece receber esse título de homem. O homem pode, às vezes, errar, mas errando, tem que assumir seus erros e suas responsabilidades. Nós erramos. Erramos porque confiamos em pessoa que não merecia a nossa confiança. Nem com pacto na presença de todo mundo. Homem que falou e sentado, falou em pé, mas não honrou nem sentado, nem deitado o que ele fez. Então nós precisamos pôr fim, e quanto antes, para resolver essa situação. Hoje, então, eu estou nesse estado de exaltação, de indignação, de ver isso que acontece com os agentes comunitários de saúde, que eu não sabia disso. Soubesse eu disso, eu já tinha lá atrás pedido uma CPI, procurado convencer e divulgado isso aí. Porque eu fui funcionário público. Eu sei o que o funcionário público sofre e luta numa função, na maioria das vezes, mal remunerada. Eu, graças a Deus, fui professor, tive uma outra função que eu exerci não porque gostasse, mas porque era necessário para sustento da minha família. Mas eu sei que o funcionário público, de uma maneira geral, é quem carrega todo o peso de uma administração e depois leva a fama de tudo de mal que ocorre durante a administração. Tudo se culpa o funcionário. A saúde, Marília, está uma coisa que só pondo entre aspas e não falando. Eu experimentei a tragédia da saúde pública em Marília. Os arranjos. Eu tive uma filha que ficou 4 horas num corredor lá do Hospital das Clínicas, amarrada numa maca. E não fosse a dedicação do servidor, inclusive de um médico que estava trabalhando lá, não dos dirigentes. Porque para chegar no ponto que chegou aquilo, os dirigentes não merecem a mínima consideração e crédito. Mas lá tinha servidores, enfermeiros, que estavam estarrecidos e fizeram questão de me mostrar o que é aquilo lá. Enfermeiros, servidores públicos. Vi lá um médico que foi ele que se compadeceu da minha filha, porque eu não podia tirar a minha filha de lá, tendo onde acomodá-la em outros hospitais. E eu não pude tirar, porque o SAMU levou-a para lá. Então tudo isso mostra que a gente sabe, sente a tragédia que se passa em matéria de educação, em matéria de saúde pública nessa cidade. E precisamos pôr cobro nisso. E isso começa em colocando para fora esse prefeito indigno que está aí.
não merece ostentar o título de prefeito numa cidade laboriosa, onde os trabalhadores se dedicam e o progresso da cidade só é devido a eles. Marília, tem muito político dizendo, eu fiz, Marília cresceu por minha causa. Coisíssima nenhuma. A cidade cresce pela força de seus trabalhadores, de seus empresários que lutam e que vencem as barreiras todas. O político faz muito se não atrapalhar, se não roubar, se simplesmente deixar a coisa correr e cuidar daquilo que é a função mínima do Estado. E o que nós temos visto em Marília é única e exclusivamente corrupção, vergonha para a nossa cidade, porque essa corrupção já ultrapassou tudo quanto é limite. Muito obrigado pela atenção, me desculpe a minha exaltação.